Seu negócio não está muito do jeito que você gostaria? Você gostaria de estar performando melhor, vendendo mais, tendo menos desperdício ou até mesmo entendendo se a satisfação do seu cliente está alta? Para profissionalizar um negócio, a gente precisa falar sobre indicadores. E nesse vídeo eu separei indicadores financeiros, de gestão, operacionais e de satisfação de cliente. Eles são super importantes para sua jornada empreendedora. Então fica nesse vídeo que eu vou falar sobre cada um deles. Mas você sabe exatamente o que é um indicador? Indicador é uma informação baseada em dados que vai te ajudar a tomar decisões. Você sempre me ouve falar que a análise de dados é muito importante para um restaurante e que a tomada de decisão só deve ser feita a partir de uma análise de dados concreta. Para a gente falar primeiro dos indicadores de gestão, você já conhece o ticket médio. O ticket médio é o indicador que vai guiar a sua equipe para vender mais, caso você não tenha um salão que vai guiar o seu cardápio de delivery para ele ser mais vendedor. Para calcular o ticket médio é simples, é só dividir o seu faturamento pelo seu número de clientes atendidos ou o número de pedidos do seu delivery. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Se o seu negócio teve um faturamento de 30 mil reais e você atendeu 500 clientes, o seu ticket médio vai ser 30 mil sobre 500, isso vai dar um ticket de 60 reais. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal sobre como aumentar esse ticket médio e é exatamente aí que você tem que perseguir. Por isso é importante que dentro do indicador ticket médio você avalie semanalmente, diariamente, mensalmente, semestralmente, para ver se de fato ele está aumentando. Quanto mais você aumentar o ticket médio, melhor para o seu negócio. E sabendo qual é o seu ticket médio, você consegue, junto à sua equipe, definir itens específicos para que no momento que a pessoa chegue no seu restaurante e ela sente na cadeira, o seu garçom já ofereça um produto que eleva o ticket médio. O próximo indicador que você tem que ter em mente é o indicador desperdício. E esse é específico para quem tem negócio gastronômico, porque a gente só fala de desperdício por validade, por produto que caiu no chão, por pedido errado, dentro de uma operação de restaurante. Então é importante que você metrifique todos os problemas da sua empresa, todos os problemas naquele mês, ou naquela semana, ou naquele dia, para que você consiga acompanhar o indicador desperdício. O que entra no desperdício? Pedidos errados que você teve que mandar outro, produtos que venceram por algum motivo, produtos que caíram no chão, produtos que você viu que não estavam em boa qualidade e teve que jogar fora. Por exemplo, você que tem uma pizzaria e compra aqueles sacões de farinha. Se você abrir um saco de farinha e tiver com um bichinho, você vai ter que inutilizar o saco inteiro. E isso vai para o seu índice de desperdício. É um indicador super importante para acompanhar, porque junto com ele você consegue fazer com que a sua equipe entenda quanto de dinheiro você está gastando por semana, por exemplo, com desperdício. Agora pega essa dica. Para a sua equipe você vai falar o valor em reais que foi gasto na semana, no mês. Eu recomendo que você analise esse percentual semanalmente, tá? Então é interessante que você faça uma reunião. Já fiz um vídeo aqui sobre reunião de time, sobre gestão de equipe, e é interessante que você faça semanalmente. Então é legal que você passe para o seu time semanalmente quantos reais você perdeu, quantos reais a sua operação jogou fora em comida que estragou, em produto que foi errado, para que eles entendam de fato o problema ali. Mas você que é um gestor, você tem que olhar sempre os percentuais. Por exemplo, digamos que em desperdícios você tenha gastado 6% do seu CMV, que também é um outro índice de gestão, que é o custo de mercadoria vendida. Então é o quanto você gastou com compras ou o cálculo do CMV macro, que também já tem um vídeo aqui nesse canal sobre isso, estoque inicial mais compras menos estoque final. O índice de desperdício está diretamente ligado ao CMV. Então para você que é gestor é importante ver quantos % de desperdício estavam dentro do seu CMV. Por exemplo, se o seu CMV deu 30 mil e o seu gasto com desperdício foi 3 mil, você já sabe que 10% do seu CMV foi desperdício, o que particularmente é um valor altíssimo. Outro indicador importante dentro de gestão é calcular o estoque mínimo e o estoque máximo do seu negócio. Para calcular o estoque máximo é simples, você vai olhar o histórico do seu negócio, o mês que mais vendeu num mês normal, ou seja, junho, não olha, porque é dia dos namorados. Então, se você vende bem em junho, não vai olhar o mês de junho. Você vai olhar todos os meses anteriores, uma média aí de 6 meses, 3 meses, dependendo do porte do negócio, e vai ver o maior valor que você gastou com o estoque, vai aumentar 20%. Esse vai ser o seu estoque máximo. Exemplo, se você tiver gasto 50 mil no mês de março, esse foi o mês que você mais gastou com estoque, proporcionalmente foi o que você mais faturou também, você vai gastar 20% a mais do que 50
mil. Esse é o seu estoque máximo. Já o estoque mínimo é fazer a média dos últimos meses e aumentar 20%. Dentro disso, você tem uma margem de segurança para não ter muita coisa no seu estoque e também não ter o famoso tem, mas acabou. Ah, preguiça, tem aqui esse produto, mas ele acabou. Ou você tem que sair correndo para o mercado para comprar tal produto porque você não se organizou direito e ele vendeu mais do que você tinha dentro do estoque. Então lembra sempre de 20%. 20% para mais, 20% para o mínimo, e aí você fica com uma margem de segurança, com um bom indicador de estoque mínimo e estoque máximo. Se você ficou na dúvida e quer se aprofundar mais sobre gestão de estoque, tem um vídeo completo aqui no canal sobre tudo de CMV, CMV micro, CMV macro, giro de estoque, tudo sobre estoque você encontra no vídeo completo aqui no canal. Já na parte dos indicadores financeiros, claro, faturamento, é para ele que você tem que olhar, ver se o seu negócio está faturando mais, se está faturando menos, fazer o comparativo. Então, faturamento são as receitas do seu negócio. Muito importante. Lembre-se sempre da diferença entre regime de caixa e regime de competência. Se alguém passou na sua maquininha de cartão R$100 hoje no crédito e você só recebe daqui a 30 dias no regime de competência, vai estar referente ao dia de hoje, mas no regime de caixa ele não vai entrar hoje, só vai entrar daqui a 30 dias. É importante que você faça essas duas análises financeiras para que você entenda como é que está o fluxo de caixa do seu negócio e o regime de competência para entender se ele tem sustentabilidade financeira no longo prazo. Além do faturamento, é importante você olhar também o markup, porque o markup oscila mês a mês. Ele já te dá ali as metas de faturamento, metas de despesa fixa, meta de despesa variável, de intenção de lucro, mas é claro, se você fatura mais, ele diminui. Se você fatura menos, ele aumenta. Por que eu tô falando isso? Vou botar a fórmula aqui para você entender, que é 100 sobre 100 menos percentual de despesa fixa, percentual de despesa variável e intenção de lucro em percentual também. É importante você olhar sempre esse indicador mês a mês para saber se o seu negócio está faturando mais, está faturando menos, se as despesas fixas estão maiores ou se as variáveis estão maiores, e a partir disso você consegue tomar decisões estratégicas para diminuir algum gasto fixo, diminuir algum percentual, negociar com algum fornecedor, negociar com o operador de maquininha de cartão, sempre focando na melhor estrutura financeira do seu negócio. E o último indicador dentro da parte financeira é o ponto de equilíbrio financeiro. É com ele que você vai calcular quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0. O cálculo é despesa fixa sobre margem de contribuição. Também já tem um vídeo aqui sobre markup e sobre margem de contribuição. Assiste ele se você não quer perder nada sobre esse assunto focado em precificação. Calculando o ponto de equilíbrio, você sabe o quanto você precisa faturar para ficar no 0 a 0 e a partir dali você tirar lucro do seu negócio. Já os indicadores operacionais, eles falam exatamente sobre o que acontece dentro do dia a dia operacional do seu negócio, ou seja, na operação de hamburgueria, de pastelaria, de pizzaria, tudo que acontece de fato quando a casa está rodando. Os mais importantes para mim são a taxa de ocupação de mesa, caso você tenha um restaurante que atende salão presencialmente, que você calcula através do número de mesas, número de cadeiras que você tem disponíveis e o número de clientes que estão ocupando essas cadeiras. Claro, se você tiver um restaurante que fica muito vazio, sua taxa de ocupação vai ser baixa, e isso significa que o seu marketing tem que dar um gás para trazer gente para o seu restaurante. Se a sua taxa de ocupação for alta, significa que as mesas não estão girando, que as pessoas não estão saindo do seu restaurante, e para isso você precisa treinar a sua brigada para que ela acelere essa saída das pessoas e que a fila diminua. Então olhar a taxa de ocupação é super importante. Não é olhar de forma empírica, olhar por cima e falar se está cheio ou se está vazio. É de fato pegar o papel, pegar a caneta, olhar o número de pessoas que poderiam estar sentadas, olhar o número de pessoas que estão sentadas e fazer o cálculo. Já com relação ao delivery, para mim o indicador operacional mais importante é o tempo de despacho do pedido, ou seja, quanto tempo ele leva para ser produzido e ser liberado para o seu motoboy levar na casa do cliente. Além, claro, do tempo de entrega do seu pedido, mas pouca gente fala do tempo de despacho e como é que a gente acelera esse tempo de despacho, como é que a gente despacha mais rápido, tendo todo o pré-preparo muito bem feito e muito acelerado. Além, claro, dos equipamentos posicionados na sua cozinha de forma estratégica. E também tem um indicador que muita gente deixa de falar, que é o NPS, ou a pesquisa de satisfação. Se você é um negócio independente do porte, você já está rodando, já está gerando, você precisa ter uma pesquisa de satisfação. E não é só olhar as avaliações no iFood, não. É rodar de verdade uma pesquisa de satisfação. Um formulário, uma pergunta no WhatsApp, qualquer coisa. Qual é a minha dica para você olhar uma pesquisa de satisfação e receber os feedbacks do seu cliente? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo numa consultoria. Eu olho tanto as avaliações ruins quanto as avaliações boas. E eu comecei a perceber nessa pizzaria que eu atendia que tinha muita gente
gente comentando que a pizza era muito recheada, que foi a pizza com mais recheio que já comeu na vida. Eu entrei na cozinha e fiz uma auditoria de ficha técnica. Pedi para fazer exatamente 5 das pizzas mais vendidas ali na minha frente e ditar para mim o que ele estava colocando, as quantidades. E aí ele começou a pegar um punhado de queijo e se não ficasse o suficiente, ele completava com mais um pouquinho. E aí a gente pesava. E a mesma coisa aconteceu com pizza doce, Nutella, creme de avelã. O cara fazia ali o giro e depois ele falava, não, mas eu deixo bem recheado, eu coloco mais um pouco. A precificação era toda calculada de uma forma padrão e ele estava totalmente fora do padrão. Isso fez o meu CMV aumentar muito. E eu só peguei esse desgaste todo de CMV por causa de avaliação boa. Por isso é importante olhar tanto as avaliações boas quanto as ruins. Mas se você for rodar uma pesquisa de satisfação, ainda mais importante do que olhar as avaliações boas e ruins é ter a pergunta sobre o preço. Mas não se a pessoa gostou do preço ou não gostou. A pergunta mais importante sobre o preço é: já tá com a cabeça explodindo aí do outro lado, tendo um monte de ideia de processos para você aplicar no seu negócio? Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma até aqui, coloca a nossa hashtag BiaMeAjudou e não esquece de compartilhar esse vídeo para aquele grupo de empreendedores que também precisam de ajuda na gestão dos seus negócios. A pergunta mais importante sobre o preço é se o produto e o serviço que você oferece é barato para o que oferece, no preço ideal para o que oferece ou caro para o que oferece. Qual a análise que você vai tirar a partir disso? Se muita gente responder que está barato para o que você oferece, para a qualidade, para o serviço, para o tempo de entrega, aí você pode aumentar o preço sem medo. Por isso que eu falo que precificação não é só matemática. Se muita gente responder que está no preço ideal para o que oferece, talvez você estivesse pensando em aumentar o preço, aí você já não vai conseguir. Você já tem um problema operacional. Mas se muita gente responder que está caro para o que oferece, o problema é maior ainda, porque aí você vai ter que investir em embalagem, em tempo de entrega, em percepção de valor, porque as pessoas provavelmente vão comprar uma vez e não vão voltar. Então a pesquisa de satisfação é muito importante também e é muito deixada de lado. Indicadores são muito importantes, você já deve ter percebido, para tomada de decisão do gestor e para profissionalizar o negócio. Todos esses indicadores que eu falei aqui, aliás, vamos revisar todos eles? Ticket médio, desperdício, estoque mínimo, estoque máximo, faturamento, markup, CMV, ponto de equilíbrio, taxa de ocupação de mesa, tempo de despacho do delivery e NPS. Todos esses indicadores são super importantes e eles com certeza vão te ajudar a profissionalizar o seu negócio e tornar o seu restaurante um ambiente melhor para você, melhor para sua equipe e certamente melhor para o seu cliente. E aí, gostou desse vídeo? Ele te ajudou a pensar em profissionalizar o seu restaurante? Então comenta aqui embaixo se você já observa algum desses indicadores e se eles te ajudam a de fato tomar melhores decisões para o seu negócio. Não esquece de encaminhar e compartilhar esse vídeo para o seu grupo de empreendedores para que eles também aprendam mais sobre gestão de negócios gastronômicos e não esquece de se inscrever nesse canal, porque a coisa mais importante para mim dentro desse canal é ter mais inscritos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que a gente dissemine ainda mais o conteúdo de gestão de negócios gastronômicos. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!